Bora, fiel, com as últimas informações com o Rodrigo Vessoni atualizando a situação do Corinthians e a Caixa que bloqueou parte do dinheiro da Copa do Brasil. O Vessoni trouxe uma matéria espetacular e explicou passo a passo o que aconteceu, o que pode acontecer sobre essa questão e também sobre o Maicon e o Fagner no Corinthians. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. No Corinthians, né, como o Arnaldo falou, as coisas começaram a sair do armário, saiu mais um negócio, mais um esqueleto do armário aí, esse acordo do Corinthians com a Caixa, que é incrível, hein? Incrivelmente lesivo. O Corinthians, o torcedor foi pego de surpresa com essa situação de 50% da premiação da Copa do Brasil ter sido enviada para a Caixa. A Caixa bloqueou metade da premiação. E aí, mas por que a Caixa tem direito e tal? E aí o blog do Paulinho conseguiu o contrato e aí divulgou o contrato. E ali você lendo o contrato, enfim, aí o meu timão fez uma matéria enorme com base nesse contrato, que tem mais de, sei lá quantas centenas de páginas. E aí você mostra de que a Caixa, como credora ali do Corinthians, simplesmente se impôs de uma maneira como poucas vezes eu vi no futebol brasileiro algum credor se colocar à frente de um clube. Colocou todas as receitas do Corinthians atreladas ao pagamento da Caixa, todas. Quando eu falo todas, são todas. Televisão, streaming, patrocínios, até premiação dos campeonatos todos de mata-mata, venda de jogadores, um percentual da venda de jogadores, tudo para garantir os pagamentos do acordo, né? O Corinthians tem um acordo para pagar 4 parcelas a cada 3 meses. Março, junho, setembro e dezembro. Cada parcela é entre 20 e 30 milhões, dependendo aí da taxa Selic, da quantidade de juros, aquela coisa toda, mas gira normalmente entre 20 e 30 milhões. Então, para pagar essas 4 prestações, ela fechou um acordo. O Corinthians, com o Duílio na época, aceitou um acordo, estava fragilizado, estava devendo, mas isso tem uma origem, não pode esquecer. O Andrés deixa de pagar em 2019, simplesmente para de pagar. 19, 20, 21, a Caixa começa a acionar a justiça, o juiz pressionando, o Corinthians ia entrar naquele processo de bloqueio judicial, e não é bloqueio de 1 milhãozinho, 2 milhões, 5 milhões. Nós estamos falando de 500, 600 milhões bloqueados. Você imagina o tanto de receita que ia ficar caindo no clube para ir numa conta jurídica. Você parava de respirar, você parava de pagar salário de funcionário, você passava a quase parar de existir se aquele bloqueio gigante começasse a acontecer. O Duílio, então, se viu na obrigação de fazer o acordo. O problema é que aceitou todas as solicitações, obrigações impostas pela Caixa, dando todas essas receitas de garantia. E o que mais me pega nessas garantias todas é o tal da conta reserva, é o tal do colchão. O Corinthians é obrigado a deixar uma conta reserva cheia de dinheiro entre 80 e 120 milhões, que é para pagar parcelas futuras. Essa conta não pode baixar, essa reserva, esse colchão, porque então, exemplo, o que pegar agora de 35, até onde a gente sabe, é para pagar as parcelas de março e junho do ano que vem. Um clube que depende tanto de dinheiro, que precisa tanto de dinheiro. Então, essa cláusula, para mim, é uma cláusula completamente absurda que o Corinthians, na época, aceitou. Peraí, você vai fazer um colchão antecipado de 80 a 120 milhões para eu pagar no outro ano, só para dizer que tem esse colchão e que você está meio tranquilo quanto a isso? Então, esse tipo de cláusula realmente é muito complicada para o Corinthians. Todas as receitas estão colocadas à disposição da Caixa, inclusive Parque São Jorge como garantia e tudo mais. Só que agora você tem esse acordo assinado até 2041. Nossa. Repito, 4 parcelas trimestrais todo ano. 23 e 24 foi só os juros daquele período que o Andrés deixou de pagar. Então você pegou lá todo o dinheiro que o Andrés deixou de pagar, mais juros e correções, falou, todas as 4 parcelas de 23, 4 parcelas de 24, é só para pagar essa juraiada do passado, hein? A partir de 25 começa amortização e juros, como o nosso carro, nossa casa, que você vai pagando. Então, só que agora vem com esse monte de receita atrelada, e aí a torcida descobriu agora, aí foram buscar a ata lá, o conselho aprova por unanimidade. Cara, você vai lendo a ata, eles não sabiam de nada, não tinha muito detalhe de nada, eles vão lá, sobem lá, falam, olha,
A dívida é tanto, temos tanto de name rights e vai sobrar tanto, a gente vai pagar parcelas trimestrais. Vocês estão de acordo ou não? Quem não tiver, levanta. Aí fica todo mundo sentado. Sim. Você fica sentado. Não tem uma apresentação decente mostrando para os conselheiros, é isso, as receitas todas atreladas, tal. Vocês estão de acordo com isso? Isso é até 2041, hein? Nós vamos estar 17, 18 anos aí completamente asfixiados financeiramente e juridicamente, precisando pagar a Caixa. Então é isso, o torcedor se vê numa situação como essa, de mão atada, o Corinthians até meio que politicamente agora tentando conversar com a Caixa. Cara, eu não consigo fazer um colchão agora, eu preciso desse dinheiro, eu tenho tanta coisa para pagar, eu tenho 13º, eu tenho férias, tenho um monte de coisa para pagar. Você está querendo fazer um colchão para pagar as prestações de 2026? Não faz muito sentido. Vamos aguardar, eu estou muito curioso para saber a hora que a diretoria for questionada e eles não respondem. Vocês estão com alguma parcela atrasada da Caixa? Porque o que sabemos é a de março e de junho pagou. Setembro e dezembro pagou. Porque se a Caixa está tomando um bloqueando de dívida, que era as prestações de setembro e dezembro, eu vou falar que é compreensível. Meu amigo, você tem um acordo, você não pagou, tá tudo bem, me bloqueia mesmo, porque eu tenho que pagar isso para você. O que me pegaria se esse bloqueio está sendo só para pagar as parcelas futuras? Aí, para mim, de verdade, não faz muito sentido o tal da conta colchão, conta reserva. Se for para pagar algum pratrasmente, como diz o Massa, que está devendo, aí eu vou achar um tanto quanto compreensível, ela tem mais é que bloquear mesmo, porque o Corinthians deixou de honrar o seu compromisso. Então essa é uma situação que tem que ver. Agora o Corinthians está tentando a permanência do Maicon também. Vamos ver se consegue. Ofereceu 3 anos de contrato. Vamos ver se o Shakhtar aceita. Eu acho que o Corinthians, no meio do transfer ban, que ainda nem pagou, tá lá o nomezinho do Corinthians, Botafogo e outros 10 times pequenos lá na lista da FIFA. Tá dando F5 daquele jeito? Todo dia, toda manhã eu vou no F5 lá para ver se o nome tá lá ou se saiu, ou se entrou de novo, se tem 2 linhas ali do Corinthians. Isso, né? Então você não pode. Tem uma só. Tem uma só. Uma linha lá só. E o do Grêmio que tava há 3 dias saiu do Grêmio também. Então, assim, o Corinthians está tentando o Maicon porque não pode ficar com ninguém. Então, no mínimo, você não pode contratar ninguém. Você permanece com aquele que você está conseguindo um acordo agora com o Fagner de uma rescisão antecipada. O contrato era até o final de 26. Uma dúvida, o transfer ban permite esse contrato, essa mudança do contrato de empréstimo para... Eu acho que não. O empréstimo para empréstimo ou volta do empréstimo como o Pedro Raul tá tudo bem. Mas eu acho que não. Vai ter que ser um contrato definitivo, aí vai ter que tirar o transfer ban para registrar o Maicon. Sim, eu acho que nesse caso... O Angileri não. O Angileri é uma renovação também, eu acho que daria para fazer. Então essa é a situação. Então o corintiano que termina o ano em êxtase por conta do título da Copa do Brasil começa 2026 no cenário como esse. E ó que nós estamos falando de ano de eleição e nem começou a loucura de 5 candidatos, confusão, briga, acusação. Isso ainda lá a partir de março a gente vai esquentar esse Parque São Jorge aí nesse sentido. Rapaz, que situação. É o seguinte, aí tá dizendo quais são os jogadores que a Roma tem interesse, né, para defender aí a Roma já a partir dessa janela. Tem o Zirk, né, que seria o número 1 aí nessa tentativa. Aí tem outro jogador que é o Matistel, que joga no Tottenham. E ainda tem outros 2 nomes, né? O Francolino, do Midtjylland. Inclusive, Midtjylland é o ex-clube do Charles, né? Que joga no Corinthians. E do Emiliano Martins. E o Yuri Alberto seria aí uma das opções se as outras todas estiverem encerradas. O Yuri foi para Roma para resolver a questão do passaporte dele, né? Tá aí? Tá aí. Por que ele colocou em francês? Explica isso para mim. Eu também não sei. Não entendi. Agora, qual que é a chance do Corinthians perder o Yuri Alberto para essa temporada 2026? Aí depende da Roma. Se a Roma quiser contratar, tchau. Aí são 30 e poucos milhões. O Corinthians fica com menos da metade desse valor. Vamos lá, vamos arredondar 15 milhões? Não serão 15 milhões, tá? Porque tem imposto e tal. 15 milhões vezes 6, 30, não dá nem 100 milhões de reais. Não paga o transfer ban. É isso. Não paga o transfer ban. Mas isso daí é gestão ruim, né? Gestão ruim, você entrega o jogador a preço de banana. Gestão ruim. Inclusive, toda essa vinda do Yuri também é um negócio bem no época do Duílio, inclusive, né? Vários jogadores colocados no
no esquema, no rolo, né? Isso daí até hoje não foi muito bem explicado, entendeu? Não foi muito bem explicado. E aí um negócio que começa torto não vai terminar direito, né? E aí o Yuri, quer dizer, o Corinthians vai perder um jogador que tecnicamente é criticado, né? Ele tem altos e baixos, às vezes muito importante pro Corinthians. ele é um craque, mas às vezes ele tem momentos assim de besta, né? Bestiais e de besta. Mas assim, você vai perder o Yuri, como é que você vai repor o Yuri, né? E aí eu pergunto, com 15 milhões de euros, você faz o que com 15 milhões de euros? Se você ainda pega esses 15 milhões para realmente contratar alguém, você vai ao mercado e vai tentar buscar alguma coisa. Só que esse dinheiro já é capaz de entrar ali no clube e já Nem chegar. ser bloqueado. Já né? vai pra caixa, já. E tem isso o BO do Martinez ainda, né? Que não tá com o visto de trabalho, ele tá preso lá na Venezuela e tem uma questão de documentação de trabalho também, né? E ainda não conseguiu voltar. Tá demorando a gente não 6 sabe. meses para esse documento sair, Então. e mesmo que ele pudesse, nesse momento não daria, porque os voos estão fechados em virtude aí Tanto ele da quanto- questão Vem do de Trump e do busão, Maduro. filho. Quanto o Savarino também, né? O Savarino tá lá também. tá preso lá, né? E tem o mas do São Paulo também. O do Martinez é um Jarez. problema um pouco maior, porque tem essa questão Sim. do visto de trabalho, né? Então, O ano não começa como terminou. Quer dizer, começa como terminou, mas a esperança do corintiano era mas é menos isso, né, notícias cara? ruins tão cedo. acho que não como terminou, porque termina com, né, um título de Copa do Brasil, uma esperança. Os jogadores pediram muito a manutenção do Fabinho Soldado, que não aconteceu. Então, assim, parecia que o Corinthians poderia entrar nos eixos com todas as cobranças que foram feitas publicamente pelo Memphis. Enfim, mas A notícia boa é o Paz? A contratação do Paz? acho que é um dirigente interessante. Foi o que a gente falou fez aquele um belo dia, cara. trabalho Ele vai no num outro contexto, né? Fortaleza. Ele entra Mas é um grande desafio para ele também. Vamos ver uma coisa. O tocar Corinthians vai Fortaleza. atrás de um outro cara para ficar abaixo do Paz, né? Então seria Stabile, Paz e alguém aqui. A princípio, seria um ex-jogador. Mas. Falei do Felipe lá aquele dia. Mas o Corinthians está observando o mercado e o Marcos Braz, que ainda não renovou aí esse vínculo com o Remo, é um cara que foi citado dentro de conversas para esse. Mas Marcelo Paz e Marcos Braz? Aí eu acho que Não sei. vai ter muito cacique pra Eu tô dando informação, não tô pouca analisando, tribo, não tô analisando o fato. Tô dando uma informação aqui, uma informação fera de bastidor. O Marcos Braz fez um trabalho extraordinário no Flamengo, como o Marcelo Paz fez um trabalho extraordinário o Marcos no Braz faz um trabalho Fortaleza. bom no Eu também. Aí precisa saber o que é de cada um dentro de um. E não podemos esquecer de uma coisa. Vocês sabem quem é o presidente da LFU? Tem a Libre e a LFU, né? LFU é o Marcelo. LFU é o Marcelo Paz. Então, olha só o movimento de bastidor que o Corinthians fez. Fortíssimo. Politicamente falando também. O Corinthians trouxe para ser. Qual é o cargo dele oficial? O CEO, Executivo, né? Executivo, CEO de futebol. O cara que simplesmente comanda uma das duas ligas do futebol brasileiro. O Corinthians é muito forte, né? Bom, vamos ver. Por falar em Libra e Liga Forte. Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians, mas queria passar na íntegra esse vídeo do Romero aí, uma despedida de um jogador. Ele vai contar aí nas palavras dele. Eu gostei bastante do material. Quem não viu ainda vai poder ver agora. Vamos lá. Coloca com áudio, por favor. De vontade, sem saber exatamente o que me esperava. Foi aqui que eu aprendi que essa camisa não se veste, ela se carrega. Que cada jogo é uma batalha, cada minuto é entrega, cada passo em campo tem um significado. Você me ensinou a ser forte quando foi difícil, a me levantar quando caí, a voltar quando parecia mais fácil desistir. Vivemos juntos momentos que eu nunca vou esquecer. Gols, títulos, noites em que a arena virou voz, virou alma, virou arrepio. Em cada uma delas eu senti, eu pertencia. Ao seu lado eu cresci. Entrei um jogador com sonhos e saiu um homem marcado pela história. Hoje, o ciclo dentro das quatro linhas se encerra. Nada disso seria sido possível sem a Fiel, sem meus companheiros e sem os funcionários que participaram ao longo desse tempo.
Sem esse amor que não se explica, só se sente. Hoje nossos caminhos seguem diferentes, mas alguma história não tem despedida. Obrigado por me transformar. Obrigado por me escolher. Você é grande, Corinthians. Continue forte e lutando contra as pessoas que não querem seu bem. Você vai comigo para sempre. Corinthians é minha vida, minha história, meu amor. Bonito, Confesso hein? que fiquei um pouco emocionado com essa Bonito, cara, despedida Foi legal mesmo. do Romero. Foi bem legal. E escreveu uma história bonita, né, Quesada, no Corinthians, o Romero. Agradando a muitos, desagradando a muitos também, por alguns motivos mais de campo às vezes mesmo. desagrada mas... até quem agrada, né? Mas deixa uma história bonita o Romero no Corinthians. Eu acho que ele personificou essa história da raça num bom momento, que foi o último grande momento do Corinthians. Ele estava lá e aí ele vivenciou boa parte dessa parte mais complicada que o Corinthians vem sofrendo nos últimos anos, com brigas políticas, falta de dinheiro, dívidas enormes, transfer ban, enfim, as coisas ruins que aconteceram aí nos últimos tempos com o Corinthians. E esse cara vai ser marcado porque, assim, tecnicamente, a gente não está falando do maior jogador da história do Corinthians, tecnicamente falando, não, longe disso. Mas uma coisa que nunca faltou para o Romero e que a torcida corintiana reconhece é essa questão do sangue na camisa, né? Do cara dar... Respeito à instituição, né? Dar a vida pelo clube. Foi muito bem recompensado também, é verdade, né? Ele está deixando o Corinthians com um salário aí de R$1 milhão, né? Talvez por isso não tenha ficado. Mesmo que pagasse só a metade, ainda assim seriam R$500 mil, né? Então também teve isso. Aí teve uma informação de bastidor que ele aceitava diminuir bastante aí o salário, mas aí a resolução foi uma questão técnica, né? De entendimento que estava na hora de mudar essa chavinha e usar esse dinheiro para fazer outra coisa. Mas parabéns ao Romero aí, que seja feliz aí na próxima empreitada. Cara, eu acho que o Romero, ele... Até essa questão de personificar a raça atrapalhou muito o reconhecimento dele, né? Porque muita gente começou a tratar ele como um jogador que só sabe dar carrinho, só sabe marcar lateral, o que não é verdade, né? O Romero tem muito gol, cara. O Romero até esses dias atrás era o artilheiro da Neoquímica Arena, até o Yuri passar. Então, é um jogador Salvou o time do rebaixamento. É, um jogador que construiu uma história muito bonita no Corinthians. E, pô, até o Luiz falou hoje cedo, se ele fosse argentino, ele seria tratado de outra forma. Pelo corintiano em geral, pelo crítico do esporte em geral, construiu uma história muito bonita, né? E mostra que futebol não é só sobre grandes ídolos que ganham o Mundial, que ganham... que fazem só golaço, mas, pô, sobre respeito e amor à camisa, né? Que é o que o Corinthians muitas vezes pede, né? Romero que leva com ele 2 campeonatos brasileiros... Acho que 3 paulistas e a Copa do Brasil. Não, ganhou bastante coisa, pô. Não. Sai com a mala cheia, sai com a mala cheia. Não, longe disso. Bastante Marcou coisa. história, colocou títulos aí, né? Cara, eu acho que a chegada do Memphis é que deu uma mudada nessa trajetória do Romero, né? Chegada do Memphis, ele perde muito espaço. Não sei porquê, enfim. Ele chegou a dar algumas declarações também, dizendo de reconhecimento, né? De que o Memphis, com pouquíssimo tempo sem ganhar nada, já era mais reconhecido do que ele, que já havia conquistado alguma coisa pelo Corinthians. Às vezes acontece essas coisas, né? Hoje a gente não vai deixar de reconhecer o Memphis, que foi campeão paulista da Copa do Brasil, mas isso aconteceu antes mesmo, né? E estamos falando de 24, da metade de 24 para frente, né? Quando o Memphis chega. Quer falar alguma coisa do Romero antes do recadinho do Gui e a gente depois vai pro Palmeiras? Não, acho que ele é a despedida é muito bonita, acho que ele sai bem do Corinthians. Tem alguns jogadores, não sei se por conta, se a nacionalidade influencia nisso ou não sei. Porque tem também paraguaios, próprio Gamarra, o Gustavo Gomes no Palmeiras, que são muito reconhecidos, né, independentemente da nacionalidade. Mas tem alguns jogadores, talvez pela personalidade, que não são tão... Parece que não tem tanta grife, vamos dizer assim, com o próprio Memphis. Vou citar aqui até o próprio Rony no Palmeiras. É que o jeito que ele saiu, ele já estava muito embaixo e tudo mais, mas em um determinado momento ele ainda dividia muita opinião e entregava, né? Eu acho que o Romero, ele teve essa trajetória no Corinthians, de dividir opiniões, mas entregar em vários momentos importantes.
do Corinthians. Então, eu tenho certeza que os corintianos hoje olham para trás e olham toda a trajetória, toda a história que o Romero construiu no Corinthians e são muito gratos ao Romero. Acho que ele sai muito bem também, isso é importante, né? Não sai de uma forma conturbada, ali num momento de desgaste. Sai depois de um título, né? Exatamente, sai depois de um título, então é um bom encerramento para essa história entre Romero e Corinthians. É uma história Romero bonita. foi na hora, foi na hora certa, meu, porque vai, né, depois sabe como é o futebol, né? Exatamente. Romero, parabéns pela sua passagem no Corinthians, torcedor corintiano ama você, tem um carinho gigante por você. Você é o cara. Então é isso, Rafael, muita informação nesse vídeo, com o Vessone na primeira parte aí, trazendo essa da Caixa do Corinthians. Nem o Vessone esperava que a Caixa pudesse fazer isso com o Corinthians, né? Mas aquela coisa na empresa não tem sentimento, né? Os caras não estão nem aí, mano. Os caras não estão nem aí. Mano, se eu fosse Corinthians, mano, às vezes dá vontade de fazer isso. Toma esse estádio aqui, faz, enfia no rabo esse estádio aqui, deixa lá as moscas, tá ligado? Ô, já tá dando raiva, até da Caixa já, mano. Eu já vi um monte de corintiano aqui nos comentários falando que vai encerrar a conta na Caixa, não vai fazer conta na Caixa. E eu não sou contra também não, mano. Não sou contra também não. É claro que a gente tem que pagar o estádio, né? Tem que pagar, é óbvio. Mas isso que ela fez foi de uma cretinice sem tamanho, cara. De uma cretinice sem tamanho. Mas é isso aí, né? Comentando no finalzinho desse sobre o Romero, eu acho que já deu, né? Já tinha dado tudo que tinha que dar, ele ajudou bastante gente. Eu lembro quando ele chega, a primeira passagem dele foi, ele chega no finalzinho de 2014, se eu não me engano. Aí 2015, cara, ele jogou muito bem. A gente foi campeão brasileiro ali em 2015. Ele joga muito bem. E depois, né, eu lembro que quando ele saiu na primeira passagem dele, ele fica treinando 6 meses separado, porque na época o André Sanches não queria renovar com ele. Então ele ficou treinando separado 6 meses até acabar o contrato. Depois voltou, né? Ele salvou a gente do rebaixamento de 2023, 2024, que ele desanda a fazer gol pra caramba contra o Vasco, contra o Grêmio. Acho que foi em 2023, né? Foi em 2023. Eu lembro até do gol contra o Grêmio, que o Lucas Veríssimo dá uma cabeçada pra ele, ele faz o gol. As embaixadinhas com a cabeça contra a porcada, né? Contra os imundos. Espetacular, mano. O cara humilhou na cara dura ali, né? Então é isso, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo, tchau, valeu, nós.